Galera, meu nome é Jorge André, eu sou do Cinecult 23. Hoje eu tô aqui para falar do documentário das Paquitas, Para Sempre Paquitas, disponível no Globoplay com 5 episódios, um ano depois da Xuxa lançar seu documentário pela Globoplay também, que foi um sucesso estrondoso. Inclusive tem crítica aqui no canal, vou deixar na descrição aqui desse vídeo. As Paquitas chegam com tudo para contar um pouco daquela época também, mais pela visão delas, o que elas passaram. Das 29 assistentes de palco da época, 27 participam do documentário, que é dirigido pela Ana Paula Guimarães, a Catuxa, que também virou diretora, e ela fez um trabalho com várias pessoas sobre depoimentos da época, questões. A própria Xuxa participa também do documentário. Vou falar aqui o que eu achei para vocês, sem spoiler. Já está disponível no Globoplay, os 5 episódios. Lembrando que eu sou fã da Xuxa, né? Todo mundo sabe que me acompanha no canal. Mas eu achei muito interessante porque, na verdade, o documentário, ele não só explana o fenômeno Xuxa que foi a década de 80, 90, 2000, mas também mostra a visão das Paquitas num ambiente que era lúdico, era mágico, mas que era também muito deixou muitos traumas em muitas meninas que hoje são mulheres da época. E o documentário fala também sobre a questão racial, questão da época. É isso. Vamos lá? Paquitas, para sempre tão bom. O início da série mostra como que começou as Paquitas, que foi a Xuxa que deu esse nome para elas a partir de um papagaio que tinha no programa dele da época do dela, da época do Clube da Criança, o Paquito. E ela queria arrumar uma assistente de palco na época, porque eram muitas crianças para uma pessoa tomar conta num programa de televisão ao vivo nos anos 80 ali, era manchete na época. E aí a primeira Paquita, Andréa Veiga, apareceu para ajudar a Xuxa. E por conta desse papagaio que aparecia no palco com ela ali, era um personagem chamado Paquito, ela ganhou o apelido de Paquita por ser a namorada do papagaio. E aí, a partir disso, várias outras mulheres ali, crianças, começaram a ajudar a Xuxa e receberam o nome de Paquitas. Então, os primeiros episódios mostram a origem das Paquitas e como que elas ganharam forma, cores, a partir de uma ideia lúdica da Xuxa com relação à questão do visual de soldadinho, o soldadinho azul e o soldadinho vermelho, que era o uniforme clássico das Paquitas, do chapeuzinho, o chapeuzinho azul com o X, né? Que foi uma ideia da própria Xuxa também, que me remetia a soldadinhos, porque baristas, ela gostava muito, quando era criança, desses uniformes, achava muito elegante, no documentário fala, e isso acabou dando cara e voz e corpo para as Paquitas nos programas primórdios ali, Clube da Criança e logo depois o show da Xuxa na Globo. A série é interessante porque vai mostrando os depoimentos de cada geração de meninas a partir da evolução, tanto delas como grupo, as Paquitas, como da Xuxa como apresentadora e os programas e tudo que era relacionado à própria Xuxa, tanto aqui no Brasil como lá fora. E aí é interessante porque no meio disso tudo, as meninas, as mulheres hoje em dia, né, vão dando depoimentos. Então tem a Tatiana Maranhão, a Sorvetão, Letícia Spiller, de como que era o convívio da época, de como que eram as brincadeiras, de como era o convívio com a Xuxa, que ali a primeira geração tinha de fato uma amizade muito grande com a Xuxa, porque apesar da Xuxa ser mais velha que elas tinham uma amizade, porque a Xuxa sempre foi muito molecona, então ali foi criando laço com as primeiras. A partir do momento que a Marlene Matos, que aqui eu tenho que dizer, é muito citada no documentário, então assim, a Marlene não quis gravar esse documentário das Paquitas, ela gravou o da Xuxa. Teve aquela conversa do quarto episódio com a Xuxa, que foi um dos episódios mais polêmicos, em que elas colocam as questões ali. E aqui nesse documentário seria muito interessante se ela tivesse gravado o depoimento, porque ela ia poder explanar aquilo que as meninas disseram, rebater ou não, porque realmente dá a entender que elas sofreram muita pressão. Ela aí mostra que muitas meninas se repetiram de ano, tinham dificuldade de conciliar a vida de estudante com a vida artística. E como que o sucesso a partir de uma música específica, de um álbum, que é a música do álbum de lançamento das Paquitas, que é a música Fada Madrinha, que elas fazem homenagem pra Xuxa, é tão bom, quem quer pão, explodiu, e aí elas começaram a fazer shows independentes, ali não só com a Xuxa, mas
entre só elas mesmas, um grupo de paquitas, e que começaram a ganhar visibilidade. Teve filme, teve produtos licenciados, teve muita visibilidade numa época em que realmente a TV estava em ascensão. Então é muito explanado isso aqui na série também, por que teve esse sucesso, e a questão de como a Marlene imaginava as paquitas loiras, uma continuação da Xuxa. Então as paquitas, a maioria eram loirinhas, tinham franjinhas, a maioria tinha um cabelo liso. A Kátia, né, tinha um cabelo cacheado, foi paquita das antigas, mas era uma exceção ali, e todas eram loiras, todas eram meio que uma continuação da Xuxa, como a Marlene, como diz no documentário, como a Marlene imaginava. Então isso foi muito questionado nos primeiros episódios também, mostrando a primeira geração do sucesso do auge ali, até as saídas de cada uma e como que foi o contorno ali da saída de cada uma, umas mais traumáticas, outras nem tanto, umas seguiram a carreira artística, como a própria Letícia Spiller também, que ganhou muito visibilidade como atriz, outras tiveram profissões de reconhecimento, tem uma que é advogada, muitas continuaram no meio artístico atrás das câmeras, como a própria diretora do documentário, a Catu, e tantas outras também. Outras resolveram ir para fora. Então cada uma vai mostrando a sua história baseado no que foi aquela época, baseado no que foi a sua geração. Então a geração dos anos 80, dos anos 90, a geração 2000 e até o fim, que foi de uma maneira muito brusca, rupta, que eu vou falar aqui para vocês. O episódio da série, ele é um episódio um dos mais fortes ali, porque mostra o encontro da Xuxa com algumas paquitas que ali estiveram para falarem exatamente do que foi o livro que foi lançado a partir de uma conversa que ela tinha com um dos produtores da época ali. Lançou um livro contando mais ou menos os bastidores do show da Xuxa, e o estresse que tinha com relação às meninas e a Marlene, né? Então, assim, o que eu percebi é que de início, de fato, a Xuxa, ela tinha um carinho maior com a primeira geração ali, que ela estava mais próxima, e acho que ela foi uma diretora foda, assim, porque no meio artístico, ela colocou a Xuxa em lugares que talvez um diretor homem poderia agir de uma outra maneira, ou então era muito difícil para a mulher estar ali num cargo tão alto naquela época, com um produto tão fenomenal como era a Xuxa, porque na verdade a Xuxa cresceu muito como apresentadora, filmes, séries, produtos, a carreira internacional da Xuxa é uma coisa impressionante. Não só não, não porque eu sou fã aqui, mas porque realmente ela cresceu muito. Ela saiu do Brasil numa época, e ela é muito querida lá fora numa época que não tinha internet, que foi tudo muito orgânico. A partir daquilo foi tá. Então, assim, não que eu acho que a Marlene seja uma bruxa de tudo, mas eu acho também que ela poderia não ter sido tão voraz com essas meninas, tão jovens, e tão com elas a partir do momento de causar traumas. Então é muito forte o documentário, principalmente essa conversa que as Paquitas têm com a Xuxa, porque ela vai expondo justamente a situação que desenrolou a partir do livro, que a gente descobre, acho, no terceiro episódio, esse livro, de que elas iam jogar isso, e a Marlene acaba descobrindo. Tem uma das Paquitas ali que acaba integrando para a Marlene, e é legal esse documentário porque ele deixa muitas dúvidas, não só quem foi a X9 que entregou, não é falado ali, fica uma coisa meio de especulação, como tem duas Paquitas que também não dão entrevistas, que me deixou com a pulga atrás da orelha, que não quiseram falar, porque fora a Marlene teve duas que não quiseram falar, e uma é muito misteriosa, que é a Paquita Lady Di, que o apelido dela é Lady Di, porque ela realmente saiu de uma maneira muito misteriosa, e ali foi um virada de chave com a Marlene, com ela. Então ficou uma coisa no ar ali, que até a própria Xuxa falou que não entende por que ela saiu e por que ela não quis falar no documentário. Então tem isso também. Mas então a partir do livro que as coisas começam a desandar, e essa segunda geração, na verdade, sai de maneira muito ríspida, e a própria Xuxa trata ela de maneira ríspida. É uma coisa que é uma conversa que não teve nos bastidores, que acontece tudo ali no programa ao vivo, na época o Xuxa Park, e ali as meninas colocam as mágoas pra Xuxa, e não é porque eu sou fã da Xuxa que eu não vou dizer que ela teve sua parcela de culpa, teve sim, e até ela confessa isso no documentário. A própria Xuxa fala que ela poderia ter agido diferente com as Paquitas em determinadas situações, tanto nesse caso aqui da despedida por conta desse livro que foi lançado, mas também não teve, meio que flopou, quanto da última geração, que ela já estava com uma rusga muito grande com a Marlene, a Xuxa, e no documentário mostra também no último episódio umas brigas que elas tiveram de bastidores, ao vivo, ela gravando o programa, a voz da Marlene lá em cima, e elas meio que discutindo. Então
A própria Xuxa reconhece que ela errou, que ela poderia ter sido mais acolhedora com essas meninas, principalmente nessa questão de ficar cega para tudo que a Marlene falava. Então, assim, ela de fato foi uma marionete na mão da Marlene ali. Ela poderia ter mais voz ativa com relação a essa questão das paquitas negras mesmo. Ela teve uma paquita negra nos Estados Unidos, uma pixel, né, que ela chamava pixel. No documentário fala também, inclusive mostra cenas do documentário da Xuxa que entrevistaram a pixel, a paquita negra de lá. Como foi importante isso, como foi um divisor de águas ali. Fala da Bombom também, que era assistente de palco, como que foi a chegada da Bombom ali no Planeta Xuxa, como a Bombom deu voz e visibilidade para meninas negras que queriam estar ali, naquele ambiente ali de televisão, perto da Xuxa, de todo esse mundo fantasioso que ela traz, né, que ela trazia na época dos programas, tudo. Então, como é importante a representatividade. E a própria Xuxa fala que ela poderia ter batido o pé com relação à questão das vontades dela, de ter uma paquita negra, de não engolir tanto sapo, de não ser uma marionete tão ali controlável na mão da Marlene. Então, assim, eu não, por ser fã da Xuxa, por admirar a história dela, por ser um baixinho, mas assim, não tirando a culpa dela e nem ela tirou. Então, isso que eu achei legal também, porque ela questiona muito, ela se questiona e também nas conversas que ela tem com a Paquita, com as Paquitas ali, ela fala que ela poderia ter feito diferente, que as coisas poderiam ser diferentes com relação a traumas que essas meninas tiveram. O que eu achei interessante foi abordado aqui no documentário das Paquitas é a questão da sexualização delas, que a sexualização começou a partir de uma menina chamada Luciana Vedramini, que participou do concurso para ser Paquita, mas não passou, só que ela chegou a fazer teste, então ela ficou no programa da Xuxa alguns meses com a Xuxa ali, porque ela estava na fase de teste, só que a colega dela que passou no lugar dela, mas ela acabou tendo essa imagem muito forte de que ela foi Paquita para as pessoas, ela pousou para Playboy como vestida de Paquita e a partir dali tem uma sexualização muito grande delas por conta das vestimentas, que era o shortinho branco curtinho e tal. E muitas delas falam como na época elas não percebiam às vezes essa sexualização em shows, em programas que elas tinham e que elas deixavam passar, que hoje em dia não passaria. Então é legal porque a gente consegue perceber a questão da diferença de épocas de pensamento, como as pessoas pensavam, as mulheres pensavam, as meninas pensavam dos anos 80, dos anos 90 para hoje em dia. Anos 80 e anos 90 a televisão era uma coisa de louco mesmo. Até nesse documentário mostra muitas cenas ali até bem pesadas de tudo que elas viveram ali e que as pessoas deixavam passar porque normalizavam. Então é interessante mostrar justamente esse contraponto de que se fosse tudo hoje em dia seria completamente diferente. Então eu acho que foi legal também, porque mostrou muito essa alusão que existe entre aquela época e os dias atuais. O comentário é muito emocionante, porque na verdade as Paquitas apresentam uma música nova ali pra Xuxa. Tem a participação do Serginho Groisman, que ele fala durante todo o documentário também, mas o último episódio ele faz uma participação a partir do programa que foi gravado altas horas ali, que entra dentro do documentário para fechar com chave de ouro. E é isso, eu acho que é legal, porque mostra justamente a visão da Xuxa que ela tinha ali, a visão das meninas, as mágoas, as alegrias, né? Os louros que elas colheram a partir de estar inseridas ali nesse mundo, a questão é que elas falavam muito das viagens, dos programas, elas se divertiam muito. Tem essa questão da Marlene, que é muito pesada, de fato aconteceu casos ali em que ela foi extremamente voraz, extremamente pesada ali com as meninas, nas atitudes, nas palavras. Tem realmente cenas ali que mostram que realmente não foi fácil para elas viverem aqui tão jovens. E a própria Xuxa, como eu falei para vocês, que se arrependeu de não ter tido um acolhimento tão grande e de se distanciar de várias coisas que aconteciam ali relacionadas a elas. Mas é isso. Se você quer saber um pouquinho mais de como é os bastidores da TV, como era naquela época, se você é fã da Xuxa, fã das Paquitas, eu acho que você vai curtir muito o documentário, porque é muito legal a gente ver os bastidores de uma coisa que pra gente, eu era criança, eu sou da geração Xuxa Park, né? Eu tenho 35, 36 anos, então pra mim era muito mágico esse programa da Xuxa, né, o Xuxa Park e tal. Fala da questão do incêndio que teve também, como que foi pra Xuxa. Então o documentário aborda várias nuances relacionadas a tudo esse universo da Xuxa e das Paquitas aí, e é isso. Se você assistiu a série, eu quero saber a sua opinião, diga aqui na descrição que eu leio, eu respondo tudo. Se você curtiu, diga o que você achou. Vou ficando por aqui, o documentário já está no Globoplay, os 5 episódios já estão lá, e é isso. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.